fato pensar que o futuro da UFBA pode são envelhecidas e democratizadas deste país, considerando que tomou vulto o debate pela necessidade de uma constituinte soberana e exclusiva para a reforma política, pergunto, qual é a posição de vocês sobre a necessidade da reforma política, em especial sobre a campanha pela constituinte soberana exclusiva da reforma política? Bom, aqui não tem assinatura. A professora Eliene foi a única que falou em melhorias para o Centro de Esportes. Quais serão essas melhorias? Os candidatos conhecem o projeto que está pronto de um Instituto de Educação Física. Que nesse sentido, 5 docentes, 5 técnico-administrativos, 5 discentes e 3 funcionários terceirizados de sua unidade, lotação de trabalho. A universidade, professor Antônio Lobo, Instituto de Geociências. Posso ler, gente? Por favor. A universidade, nos últimos anos, aprofundou a burocracia, o que vem deixando a universidade lenta e esvaziada, esvaziado o debate político qualificado, esvaziando o papel político, acadêmico e pedagógico dos conselhos no papel de pensar e planejar a universidade. Como tratar esta questão? A UFBA tem sido marcada por um conjunto de obras paradas e inacabadas. Destacamos também a péssima qualidade de alguns prédios que já foram concluídos, a exemplo da situação do PAF 5. O que tem causado isso na UFBA? Como resolver? Osanaí dos Reis Silva. Candidatos com movimento estudantil. De bolsas PIC por dupla despenalização de maioria tanto intramuros como
que, gente, faltando óculos aqui. O Diretório Acadêmico de Fonoaudiologia quer deixar registrado que não apoia nenhuma chapa e, mesmo assim, foram afixados adesivos da chapa 4 nos cartazes que expõem nossas pautas de mobilização nas entradas deste auditório. Queremos saber como o próximo reitor irá lidar com o geracionamento financeiro destinado à realização de práticas e estágios dos cursos de saúde que atendem a população de estágio. Privatizar a UFBA. Universitária. Da UFBA. Entendo. Do Instituto de Ciências. Para o professor João Carlos. As perguntas de clínicos são direcionadas a cada um aos candidatos. João Carlos. Alguns dos seus apoiadores, quando debato com eles, justificam os vídeos de apoio de Gilberto Gil à sua candidatura, dizendo que isto é um gesto de relação da sociedade com a universidade, que não precisaria explicar ações de Gil no que toca à censura de biografias, manutenção de um camarote com patrocínio privado ainda na condição de ministro. Mas estes mesmos apoiadores dizem que a pacificação de São Lázaro, reunindo tendências em conflito, ao exemplo dos grupos vinculados ao Andes e ao Proifes, é algo normal no processo político e que Andes e Proifes não devem ser objeto de campanha de reitor. O que o senhor acha disso? O carro, gente, ainda está prendendo, está causando uma série de transtornos às pessoas aqui. Mais de uma pessoa está impedida de sair daqui da Faculdade de Arquitetura. É o Cross Fox, placa 3729. Diz que tem uma placa da UFBA, né? Tem uma placa da reitoria da UFBA. Pode ser que não esteja aqui no auditório, mas, enfim, tem que ver. Olha, aparentemente é um adesivo de conselheiro ou de funcionário. O senhor fala de área construída na UFBA de forma comparativa a administrações anteriores. Acho uma manobra eleitoral porque não pode se desconhecer os programas federais de investimento nas universidades. A área construída aumentou em qualquer IFES do Brasil. O que o senhor me diz das obras embargadas pela prefeitura, da maior derrubada de árvores da história da universidade, da expansão sem preocupação com lugares aprazíveis externos? Pergunta ao professor Disseu Martins. Professor Disseu, a experiência de um reitorado, a exemplo do Ginalmar Dora, como uma federação de grupos, em sua opinião, é uma experiência exitosa?
Pergunta para o professor Nelson Preto. Alguns dos seus críticos, sem achar pontos vulneráveis na sua candidatura, criticam sua gestão na Faced. Fale sobre esse período. Vencemos as perguntas. Estudante. Gostaria muito de contribuir com esse debate, mas como eu notei que dos 7 estudantes inscritos, só uma é mulher, apesar de ter várias mulheres inscritas, eu vou passar então a palavra para uma mulher, para garantir a voz feminina aqui. Bom dia a todos e todas, aos candidatos aqui presentes à reitoria. Eu sou a Anísia, eu sou estudante do BI de Saúde dessa universidade, fruto da Reúne, né? Do plano de expansão universitária, e eu queria aqui ser bem direta na pergunta para esses candidatos aqui presentes. Qual é o plano de ação que esses candidatos aqui estão pensando para essa universidade, para a universidade de fato nova, para a universidade pensada para o trabalhador e para a trabalhadora, que trabalha durante o dia e que tem que cumprir suas atividades acadêmicas. Então, qual é essa perspectiva de mudança de universidade, de mudança pedagógica, de mudança nos currículos e de mudança também estrutural? Como está sendo o plano de recepção desse novo perfil de estudante que adentra essa universidade e que diretamente dialoga com o novo perfil que massivamente entra lá na nossa realidade dos BIs, lá na realidade do BI de saúde, do BI de artes, do BI de CIT, que tem sofrido claramente com as dificuldades dessa universidade em se adaptar e receber esse novo perfil de estudante, esse novo perfil de currículo universitário. Então, esse último período agora da matrícula, a gente passou por ínfimos problemas, por diversos problemas dessa universidade que não está, isso aí já é fato, não está preparada para receber esse novo perfil de estudante e para dialogar com o IAC, para dialogar com o regime de ciclos na universidade. Então, é bem diretamente ao perguntar como vai se dar a garantia desse novo perfil de estudante na universidade, como eles estão pensando, qual a adiação permanente do novo estudante que adentra essa universidade com o regime de ciclos. É isso. Professor Saulo, em seguida, o estudante Jairo. Eu solicito que já fique aqui ao lado. Bom dia. Antes de mais nada, parabéns às entidades que estão organizando esses debates, estão organizando essa consulta. Eu estou feliz de ver que a consulta está ocorrendo num nível muito bom, como não deveria ser, como não poderia deixar de ser, né? Os candidatos todos mantendo o nível que é da UFBA, que é da nossa universidade. É muito importante. Sem deixar traumas no tecido universitário. Eu achei essa a tarefa dos candidatos, tá certo? Eu acho que até aqui a gente tem feito isso muito, muito bem. Vocês todos são de parabéns, e as entidades, especialmente a minha, o DCE, também. A minha pergunta, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a respeito do que foi dito aqui sobre o crescimento da universidade na parte acadêmica, né, de publicações científicas, o crescimento que houve no número de vagas, de construções, né, de obras. Eu queria comentar o seguinte, de que esse crescimento é nacional, porque a nossa universidade nunca teve, a brasileira, a Universidade Brasileira nunca recebeu tantos recursos quanto na última década, nunca em sua história. Então, todas as universidades brasileiras estão tendo um crescimento muito grande, e o que a gente precisa fazer é uma análise comparativa de como esse crescimento está se dando comparada com outras universidades. Então, na parte das obras, por exemplo, eu me pergunto por que nós, professores do estudo de física, estamos há mais de 3 anos sem gabinetes, reunidos na antiga biblioteca do Instituto, por que os estudantes estão há mais de 3 anos sem biblioteca, por que há estudantes de química que ingressaram no curso, se formaram e nunca viram os principais laboratórios do Instituto que funcionavam no andar que foi queimado, que continua queimado. Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser respondida pelos candidatos e que
temos para uma coisa. Se nós temos um e somamos mais um, nós temos um aumento de 100%. Mas isso é muito relativo, quer dizer, isso pode não significar nada. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação de como estamos na área acadêmica e científica comparado com as outras universidades, especialmente as universidades nordestinas. Então, eu queria perguntar para os candidatos se eles têm essas informações, por que nós estamos em 6º lugar, por exemplo, na captação de recursos no último edital universal, comparado com as grandes universidades nordestinas, ou seja, de fazer uma análise comparativa, né, do nosso crescimento, com base naquilo que nós temos recebido e com base no que tem sido o crescimento em outras universidades. Obrigado. Gente, mais uma vez quero solicitar a questão do carro. Se tiver aqui, eu estou duvidando que esteja nesse auditório, porque a pessoa está passando mal, está precisando sair e o carro está impedindo. Eu penso que vocês vejam se está em outros espaços. Bom, só um minuto, professora Joaquina, a senhora está pedindo a inscrição, a comissão vai apreciar o seu pedido. Foi depois que a gente já teve uma discussão. Um pouco de paciência, estamos aqui num debate organizado. Minha fala é de Jairo. Professora, eu tenho direito. Eu também tenho direito. Todos aqui têm direito, professora. Sabe quantas pessoas se inscreveram? Nós tivemos que fazer sorteio. Por favor. Nós tivemos que fazer um sorteio aqui, dado a quantidade de pessoas. Jairo, em seguida, o professor Tomazoni. Bom dia a todos e todas, me chamo Jairo Torres, sou estudante de doutorado e atual coordenador-geral da Associação de Pós-Graduandos da UFBA. A PG-UFBA, para aqueles que ainda não conhecem, é uma entidade que representa os estudantes de pós-graduação em nível local, no caso da UFBA. E junto com outras APG de outras universidades, somos representados em nível nacional pela Associação Nacional de Pós-Graduandos. Deixar bem claro que nós não disputamos com as outras entidades, nossas irmãs, juntos para conquistá-la. Entendemos que a pós-graduação tem algumas pautas específicas, por isso nos organizamos para consegui-las. No último período, na última semana, na verdade, teve o 24º Congresso Nacional de Pós-Graduandos, e aí tiramos algumas pautas em nível nacional que queria colocá-los aqui. As principais foram muito maiores. Pela universalização e reajuste anual das bolsas, mudanças nos critérios da avaliação da CAPES. Nós não somos contra a produção, mas somos contra a produtividade que é colocada de maneira burra, a nosso ver. Contra assédio moral na relação entre orientador e orientado e contra assistência estudantil para a pós-graduação. Aí aqui queria fazer uma pergunta bem específica para os candidatos. Foi colocado, inclusive, que o atual ministro da Educação já se colocou na predisposição de incluir os pós-graduandos. Elas têm também gostaria de eu gostaria
sentido de coração, porque vocês são pessoas e possa, talvez, e os tempos serão tempos difíceis desse ponto de vista. Eu ia fazer uma pergunta que já foi respondida e já me deu a clara distinção do sentido polissêmico da palavra autonomia. E qual é esse sentido polissêmico que cada um de vocês, né, coloca aqui? Então, eu acho que todos nós que estamos aqui ouvimos isso e entendemos isso. Então, essa palavra autonomia, especialmente no sentido da autonomia universitária diante. E a minha pergunta da nossa representação docente, criou essa estrutura que separou vários tipos de professores aqui dentro. Então, nós temos aqui os professores precarizados. E uma pergunta final, e é bem objetiva. Vocês seriam capazes de cobrar o voto, seja de forma irônica, de algum candidato, de alguma pessoa ou de algum grupo? Vocês seriam capazes de cobrar o voto, porque deu ou porque não deu o voto de algum grupo, de alguma pessoa, de alguma entidade? Câmara, sequência. Um confrontamento. A gente viveu políticos organizados dentro da universidade e hoje eu creio que, independente do nosso resultado, nós vamos ter uma disputa muito qualificada dentro da gestão nesses próximos 4 anos. A minha pergunta, ela vai no sentido de aprofundar o debate sobre participação. Todos aqui falaram sobre participação. No meu ponto de vista, no ponto de vista das organizações que eu faço parte, a participação está diretamente ligada à democratização dos espaços de poder. Democratização essa que vem através de muitos processos, mas principalmente da participação e a gente não conseguiu avançar. Como os candidatos aqui que estão se propondo, junto com os seus vice-reitores e candidatos a vice-reitoras, eles enxergam o orçamento participativo? Como eles pretendem, se algum ou algum aqui conseguir chegar à vitória na eleição da reitoria, como esse mandatário, essa mandatária vai conseguir debater o orçamento participativo? Em todos os processos, desde a assistência estudantil, a investimento na pesquisa, na pós-graduação. E, para encerrar, eu queria reiterar o debate das ações afirmativas colocadas pelo professor Penido. E eu fiquei muito feliz aqui de candidatos aqui falar sobre as ações afirmativas,
um candidato específico falando sobre ações afirmativas na pós-graduação, que isso sim vai fazer com que a gente democratize o conhecimento, porque quem está na pós-graduação hoje ainda é uma pequena parcela da universidade. Como é que a gente pode implementar isso de fato? Como é que a gente pode descolonizar o conhecimento com negras e negros, indígenas, dentro da produção desse conhecimento? Obrigada. Leitura de conjuntura. Que o professor João destacou, inclusive na sua leitura de conjuntura, sobre precarização do trabalho. A década de 90, como uma década perigosa para nós, né, a década em que nos rondou muito claramente a privatização, a transformação da universidade numa organização social a partir de um contrato de gestão, algo que continua nos rondando. Mudamos a natureza jurídica de organização social para a empresa pública, o que muitos consideram que foi um avanço do Partido dos Trabalhadores no Congresso, a elaboração disso, e trouxemos aí a EBSER como empresa pública e não como organização social, porque a empresa pública é fácil de controlar. Pelo reverbera expansão do modo privatizado. Eu queria muito ver isso de vocês. Um abraço. Bom, Alan, e em seguida, o professor Martins. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar pelo debate, que é importante sinalizar isso aqui. Um momento importante para a universidade, no qual estamos decidindo um novo nem fazendo e para isso, esse novo o vemos cada vez
conhecimento. Professor Martins e o último inscrito, Yuri, estudante. Bom, nós temos cometido aqui um ato falho de falar em eleição, mas é consulta. E me lembro quando estudante, em 1998, quando o terceiro colocado na consulta foi reitor. Eu gostaria de saber o que os candidatos pensam disso, se sentiram bem em assumir uma reitoria não sendo eleito. E a segunda questão é, outro dia eu em Geociências fui almoçar e uma professora mais velha do que eu na universidade se sentiu no direito. Lá no Instituto de Química, eu vou fazer 4 anos e sou impedido de me credenciar na pós-graduação, porque existe um grupo político na pós-graduação que impede aqueles que não são amigos de credenciar e credenciam aqueles que são amigos. Eu sou impedido. Eu tenho um projeto aprovado por agência de fomento, mais de uma, mas não posso orientar porque não sou amigo de alguns. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre as regras republicanas dentro da universidade e não os grupos de amigos que se colocam em alguns locais e dominam esses locais, impedem que novos professores e às vezes até o estudante que não se encaixa naquela visão política de estar ali, de ser beneficiado por isso ou por aquilo. Então, eu gostaria muito de ouvir isso também dos candidatos. Então, minha pergunta vai direcionada a todos os candidatos. Gostaria de saber entre os candidatos quais as propostas de assistência estudantil direcionadas às mulheres, que estão cada vez mais na universidade, mas têm sua permanência limitada, já que a universidade é um espaço historicamente destinado à elite e, consequentemente, negado a mim e aos negros e negras dessa universidade, utilizando o argumento que só existem os excelentes e nós sabemos quem são ou eram considerados excelentes neste país. É isso aí. Bom, vamos agora para o... Bom, então, vamos dar início. Vou passar agora o microfone para os professores de semana. Mas ainda é necessário romper a concentração de mulheres em áreas do saber que são relacionadas ao que é tradicionalmente feminino, o cuidar. O pequeno número de mulheres dirigentes em cargos de destaque são exemplos dessa desigualdade. Casos de violência
física, casos de agressão verbal e psicológica dentro e fora das salas de aulas, dentro e fora da UFBA, são as faces perversas dessa situação. É preciso dar condição para que as estudantes, as mulheres estudantes, mães, trabalhadoras, índias, quilombolas, LGBTs, cientistas, chapa compromisso a paridade nos espaços de poder, nas direções políticas e institucionais. A minha presença como candidata à vice-reitoria é uma mostra desse compromisso. Tá? A adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento, nacional estadual, de enfrentamento à violência contra as mulheres, apoiando ações como fortalecimento da rede de atendimento às mulheres vítimas da violência e a implementação da Lei Maria da Penha, criando pelo acolhimento às vítimas da violência, propiciando um atendimento multidisciplinar com psicólogo, médico, e daí então promover o encaminhamento dessa vítima, inicialmente fortalecida, para as instâncias competentes, judiciais e necessárias. Bom, as perguntas foram demais, mas eu acho que esse debate tem se polarizado. A democratização é bom ou é ruim? Nos traz medo ou nos traz conforto? Nos traz tranquilidade? A gente nunca vai ter tranquilidade na universidade. Principalmente quando se pensa em recursos, nós não temos autonomia, porque nós não temos a Casa da Moeda e nem a chave da Casa da Moeda. O que nós temos é a nossa disposição de luta para fazer avançar. Eu não acredito que o modelo que está aqui implantado seja para privatizar a universidade depois, o que foi colocado aqui como um receio da Sara. Com que aqui também para ser bom, para ter qualidade e por que não excelente. Agora, nós temos que discutir o que significa excelência. Excelência não é para poucos. Excelência é para poucos ou é excelência para todos? Como eu não sei direito o que é excelência e sei o que é poucos e todos, eu prefiro para todos. E aí a questão do Congresso é importante. Nós podemos ter Congresso, podemos ter outros fóruns de discussão e devemos criar os fóruns de discussão até ver como colocou. Aliás,
idade. Populares. Tem necessidade, não precisa nem do recebendo bolsas. Então é um projeto importante do pré-acesso. Tem o acesso garantido com as cotas e agora democratizado com o Enem Sisu, e tem também a permanência. Precisa mais, esse recurso não é suficiente. Você falou da creche num outro momento. A creche, a estrutura da creche, ela não é ruim. Não tem um estudante que tenha filho na creche que queira tirá-lo. Precisa ampliar, ter mais vagas. Agora nós precisamos discutir se nós vamos ter uma unidade de educação infantil. Se nós população, e não só para o filho de estudante e servidor. Então nós temos que saber isso. A creche vai ser um local de assistência para os filhos do servidor, estudante, professor, ou vai ser a unidade de educação infantil com acesso universal e daí sorteio. Tá certo? Um monte de gente, ou critério socioeconômico, o mais pobre, ou sorteio. Então, é óbvio que nós precisamos discutir isso. Quando eu estava na PROAI, solicitei para os professores que fizessem um projeto político-pedagógico para colocar no CAI, inclusive para aprovar no CAI o que seria um projeto político-pedagógico com a educação infantil dos 4 meses, como é hoje, na creche até 4 anos, dos 4 meses até 6 anos. De teatro. Ou só com essa praguinha. Eu vejo estudantes com várias praguinhas diferentes, ou sem praguinhas, porque o professor Nelson Preto não fez praguinhas, por exemplo. Então todo mundo que não está com ele. Aqui, brincando um pouco, mas todos os cursos da universidade, todos os laboratórios devem ser equipados. Todos devem apresentar os seus projetos e o Conselho Universitário, as comissões do Conselho Universitário devem discutir para ser equipados e sem precisar sair com o pires na mão e ir lá na os laboratórios não. Agora não é só a PROAI não cursos e para ver se a proposta que o estudante trouxe aqui foi importante. Por que não vamos ampliando gradativamente o percentual nos cursos? Para que a gente chegue no momento em que ampliou, quando virou 100%, são 2 ciclos. Ou seja, isso é importante. Nós vamos ter a coragem de discutir? Precisamos ter. Precisamos fazer congressos e reuniões para discutir o BI e a sua integração com o restante da universidade. Nós não podemos ter aluno excluído, diferente. Quando eu estava na PROAI, a bolsa permanecer era R$300. A bolsa do PIBIC era 360. Sentava na mesma bancada aqui, como se estivesse eu e Sueli, a Sueli com bolsa do PIBIC, 360.
fazendo um plano de trabalho. Eu desenvolvendo o mesmo plano de trabalho, parecido, só com outro objeto, e eu recebia 300, que era pobre. Nós equalizamos as bolsas, botamos todo mundo já no mesmo valor para mostrar o programa permanecer. Faz pesquisa, extensão, ensino, na mesma qualidade do CNPq ou da FAPESP. A bolsa é a mesma, para ninguém ser o diferente, o pobre pode ser o diferente. Eu não sei nada. Segurança. Eu não... e a... sabe. Eu achava com essa questão, dinheiro não traz felicidade. Antes, aqui a gente dizia, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Não manda buscar nada. Eu vi que mesmo tendo 14 milhões buscado diretamente no MEC, não é recurso do REUNI, o nosso recurso não é do REUNI, é descentralização diretamente para a nossa obra. Continua a nossa obra sem ser concluída. Tá, a angústia que muita gente tem, eu também tenho em relação à obra. Eu não gerencio obras na universidade. Toda a comunidade. De projeto. Importação direta. E aí um setor que ajude a fazer importação, ajude a fazer gestão do projeto, ajude a prestar conta e que possa ser incluído quando o projeto é de extensão ou um projeto de pesquisa feito não com o CNPq ou com a FINEP, mas aqueles que são feitos com outros financiadores que permitem bolsas, que o coordenador tem bolsa, alguns professores têm bolsa, o estudante tem bolsa, o técnico administrativo que vai fazer a gestão do projeto também possa ter bolsa para fazer gestão de projeto. Não precisa necessariamente colocar na fundação e pagar de 5% a 10%. Fazer a gestão por dentro, inclusive com a bolsa, é melhor, sobra mais recursos para você continuar investindo. Mas nós temos que discutir claramente. Não pode, um grupo, não pode ficar fechado, quem credencia ou descredencia. Nós temos que ter critérios gerais, discutido no CAI. Nós temos que o CAPEX discutir quais são as condições e... depois de 3 anos. A Vera. Professor João,
São 15 minutos. Ok, eu vou começar. Eu queria começar pela questão dos PIs, por uma razão óbvia. Os PIs são da graduação, a graduação, na nossa compreensão, é o centro de gravidade da universidade. Hoje 5 mil alunos, somos só 54 professores, 25 funcionários e um prédio que certamente talvez tenha entrado na contagem dos metros quadrados construídos que não nos foi entregue ainda e que não há previsão de entrega. Nós funcionamos durante 1 ano e meio numa sala que é 1/3 do tamanho dessa sala, onde funcionavam os colegiados dos 4 PIs, a congregação, a secretaria acadêmica, as reuniões e com a presença também dos DAs que então se organizavam. Nós levamos os últimos 4 anos do BI enfrentando dificuldades, certamente por conta dos processos que levaram à criação do IAC lá atrás e que permaneceram através de incompreensões em muitos dos conselhos da universidade. É até compreensível que nos conselhos a gente tivesse que enfrentar essas incompreensões. O que não é compreensível nem aceitável é não termos tido uma capacidade da direção da universidade de conduzir um processo de discussão dentro dos conselhos em relação às dificuldades dos PIs. Em 4 anos, nos últimos 4 anos, nós não recebemos sequer uma visita da direção central para discutir conosco. A incapacidade, a incompreensão que nos faz semestralmente tentar uma chamada atenção. Vão à caça no lixão, como é chamado dentro da universidade, aquilo que sobra para os PIs. Então, eu fico muito feliz em saber que há promessas de que será diferente. Mas acho que até as promessas são um pouco equivocadas. Não se trata de juntar currículos, se trata de utilizar uma experiência que é vitoriosa, com alunos que hoje são reconhecidos pela sua excelência quando entram nos CPLs, quando são selecionados por programas de pós-graduação dessa universidade, por professores que têm suas pesquisas reconhecidas fora da universidade, por 2 programas de pós-graduação, inclusive um deles que se dedica exclusivamente ao limite das nossas possibilidades enquanto uma unidade da universidade. A universidade tem que assumir o seu compromisso quando lá atrás criou os BIs e até hoje esse compromisso não foi efetivamente cumprido. Em relação a várias questões, nós penamos o tempo inteiro para demonstrar que não é possível conduzir processos gerenciais e administrativos na universidade, tendo em conta o tamanho da nossa unidade, tendo em conta a especificidade da nossa unidade. Nossos usos foram dados com nota. Nós tivemos pessoas apontam, mas temos o direito, depois de passados 5 anos, de duvidar um pouco de promessas. A questão é séria. Eu volto a repetir. Ou avançamos juntos,
ou não poderemos avançar sozinhos mais o IAC. O IAC se oferece, pelo que realizou ao longo desses 5 anos, como uma experiência vitoriosa para que a gente abra uma discussão na universidade sobre a questão da graduação. Nós não pensamos que a graduação venha se transformar em 2 ciclos aos pouquinhos, como se fosse pelas laterais. Não, a gente quer uma discussão séria conosco, produzidos e que tive por reconhecer a competência instalada nesta universidade sobre essa discussão, de convidar o professor McRae, por exemplo, para contribuir. Entreguei à universidade, na figura do professor McRae, a minha condição de membro titular do conselho e passei a suplente porque sabia que a contribuição dele seria importante. E o equívoco da sua colocação, ainda que o tema seja mais do que relevante, e esta universidade não pode fazer de conta que esse tema não é dela, porque droga não é um problema de polícia, droga é um problema de educação, de saúde, droga é um problema cultural, não se trata de descriminalizar as drogas. Se avançarmos com esta proposta, nós estaremos reforçando a lógica de que ao tráfico a bala, mas aos de classe média que usam, a descriminalização. Nós temos que avançar na legalização das drogas. Continuarão sendo criminalizados como bandidos e nós de classe média continuaremos a lavar as nossas mãos porque os nossos filhos já poderão fumar o baseado em paz. Terceira questão. Aliás, ainda sobre isso, temos uma clareza absoluta de que não aceitaremos nem na qualidade de dirigentes, se assim for o resultado das eleições, nem como membros dessa comunidade, qualquer tentativa de estabelecer uma política de costumes nos campi da UFBA. Não faremos esse papel, não permitiremos a militarização dos campi. Ele tocou. Sou uma das pessoas que tem investido seu esforço de investigação nas discussões sobre o Carnaval da Bahia. E com ele tenho tido a oportunidade de aprender muito. Mas me parece que aqui há um equívoco. E ter trazido ao Carnaval aqui poderia, inclusive, ser algo importante, tanto quanto as drogas, porque numa cidade em que a festa tem a importância que tem, a universidade, enquanto instituição, não luta em relação às grandes questões. Individualmente, muitos de nós, o professor Clímaco, por exemplo, eu, mas outros, o professor Milton Moura, não é? Não quero citar nomes aqui, mas temos atuado nessa área. A universidade não. Pensei que era nessa perspectiva. Mas não, a questão foi puxar um aspecto que deveria ser entendido fora da questão do Carnaval. Quando alguém da sociedade civil olha para a universidade, olha para as propostas que estão em jogo no momento de eleição do reitorado e se manifesta, isto é algo que deveria orgulhar a universidade, porque é um reconhecimento de fora sobre o que aqui fazemos, sobre o que representamos. Isso é a expressão da expectativa que homens importantes, figuras importantes do mundo político partidário, do mundo artístico, têm em relação
a presença da universidade na sociedade. Não vejo isto como um problema. Não vejo isto como um problema. Gostaria muito de fora. A questão dos camarotes, professor Clima, não vamos discuti-lo aqui, porque efetivamente não faz parte de uma pauta tão importante como aqueles assuntos que nos... Mas eu quero dizer, a questão dos camarotes, e o senhor sabe disso, camarotes em espaço privado é uma manifestação do negócio. O camarote, que não é do ministro, do ex-ministro Gil, é da mulher dele, é espaço privado, não é espaço público. A nossa luta, que é uma luta do professor Clímaco, é contra camarotes em espaço público como Clonina. E aqui me perdoe a PUB, contra camarotes, mesmo que em espaço privado, mas que não respeitam a festa. Utilizam a festa para fazer recolha de recursos e nada devolvem para a festa. Então, é um alerta ao meu sindicato, a quem tenho tanto prazer em participar e costumo honrar na minha atividade como professor. Turnos contínuos. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade um momento importante, todos estávamos presentes nisso, e agora é a hora de enfrentar a questão. Só quero dizer que enfrentaremos a questão sob uma perspectiva. Não achamos, não admitimos a ideia de que os trabalhadores técnico-administrativos queiram trabalhar menos. Sabemos sim que eles querem trabalhar melhor. E isso é fundamental. Contínuos. Olhem, acerca de outros pontos fundamentais, orçamento participativo, por exemplo, não pode ser uma palavra de ordem vaga. Por isso que queremos chamar a comunidade a refletir detalhadamente, discutir, colocar na mesa, colocar dados, inclusive alguns que só têm acesso mais direto quem está na gestão. Vamos trazer isso com transparência, porque isso é estratégico para poder, sim, dizer, vamos agora priorizar a assistência estudantil. E são decisões coletivas, são decisões importantes da nossa comunidade, estamos desafiando a comunidade a enfrentar a determinação do seu destino. Foram muitas questões, eu estou selecionando de preferência as mais difíceis. Uma coisa foi colocada aqui. O Jairo colocou uma questão importante sobre o assédio que pode se dar na relação entre orientador-aluno. O assédio ocorre de várias formas. Não é um problema trivial. É um problema muito sério. Formas de assédio, todas as manifestações que professores possam dar. Um minuto. Todas as manifestações que professores possam exercitar de assédio, criar uma ouvidoria forte que acolha, investigue, proteja alunos, trabalhadores e docentes. Enfim, acerca do antes e proíbe, não vou deixar de responder a questão mais delicada. Eu não estou concorrendo para a direção da para reitor da UFBA. Não vou operar na divisão, mas sim na diversidade. E a medida para decidir
O que respeitar são as formas mais coletivas da comunidade, as assembleias mais representativas. São essas decisões que nós respeitaremos completamente, estando ao lado, manifestando nossa solidariedade à luta dos docentes, dos trabalhadores técnicos administrativos e dos estudantes, por uma UFBA forte e autônoma. Obrigado. Professor Luiz Rogério. E a Joaquina. Professora Joaquina. Professora Joaquina. Por favor, professora Joaquina. Eu queria... E estou fazendo isso porque a professora Joaquina foi minha professora na graduação em 2 disciplinas e acho que deveria deixar ela falar. Eu mandei o para ele dizendo brancos 19 anos de dedicação plena a essa universidade é de uma crueldade que eu tenho medo até de afetar meu estado psicológico, que precisa estar bom hoje à tarde, que eu vou entrevistar a diretora de teatro. E está aberto, se quiserem ir como ouvinte, que a entrevistadora eu vou ter 3 horas na minha frente. E amanhã, de 9 às 12, no mesmo lugar, Teatro da Escola de Teatro, vou entrevistar o candidato a vice da chapa de Nelson Preto. Eu vim aqui fazer 2 coisas. A primeira é avisar que o Expogel está executando o projeto de nome Campanha 2014 para eleição de reitor e vice-reitor da UFBA, 2 pontos. Um salto de qualidade promovido pelo Espaço Cultural Expogel. Devo dizer que hoje à noite, mais tarde amanhã cedo, já estarão entubadas no YouTube, postadas no YouTube, as entrevistas dos únicos funcionamento de que estão pagando R$ 1.200 para editar. Se a não edição, na opinião deles, não for o cometimento de uma injustiça, nós podemos postar no mesmo dia, na sexta à noite, sem editar, ok? A segunda coisa, eu ia ler uma poesia que eu fiz para homenagear meus ex-alunos, para que os estudantes aqui compreendam que tipo de relação eu defendo, professor-aluno e professor-ex-aluno. Mas, diante da cassação da palavra, e quero também pedir desculpa de ter chegado aqui sem tempo de me inscrever, e eu sabia que isso ia ocorrer, liguei para a presidente da PUB de vocês, que já não é minha, e ela disse, eu acabei de chegar, eu disse, me retorne. E agora não retorno. Triste, gente.
fazer os comentários sobre as perguntas enviadas por escrito e também as perguntas dos estudantes, professores e técnicos que aqui se manifestaram. Mas gostaria de começar com uma reflexão sobre a questão da criação do Reúne e agora o pós-Reúne, né? Criamos o Reúne, que foi um projeto do governo federal. A maioria das escolas da Universidade Federal da Bahia apoiaram o do recebemos aceitamos no Conselho sabíamos sim de todos esses problemas que aqui hoje estamos falando, não é? De vários, inclusive da dificuldade que seria consolidar a expansão do espaço, não é? Dos vários edifícios, porque é muito burocrático o processo de criação de projetos e depois realizar estes projetos. Os colegiados este período de 5 anos, pensamos agora o que é o pós-Reúne, né? Então, estamos vivenciando as questões surgidas lá no início, né? E o pós-Reúne é o momento, de fato, de avaliarmos o que ocorreu. Sabemos, inclusive, que para podermos até discutirmos agora, este momento, passados 5 anos, após o recebimento de 85 milhões de verbas aplicadas na Universidade Federal da Bahia, que não foram suficientes, porque foram pensados naquele momento valores muito aquém para a realização do projeto Reúne na UFB, em relação, inclusive, à questão dos espaços. Vários edifícios foram projetados tivesse planejamento professor Liceu, eu gostaria de todas as obras que realizei na escola, mesmo construir um teatro totalmente adverso, no momento em que eu tive que buscar recursos no CETINFRA, no Ministério da Ciência e Tecnologia, devido ao nosso corpo de doutores, devido à nossa nota 6 no programa. Tudo isso nos ajudou a construir aquele Teatro Martim Gonçalves. Naquele momento, procurei ajuda do Ministério da Educação e Cultura e também do Ministério da Cultura e não recebemos um centavo. Então, foi
da Ciência e Tecnologia, através do CT Infras, que a cada reunião anual eu estava lá lutando para fazer um projeto, concorrer internamente na universidade, depois concorrer nacionalmente para vir uma parte dos recursos. E demorei 7 anos para fazer o Teatro Martim Gonçalves. Ao lado disso, estava sendo implantado o Reúne. Né? Não é? Através do o qual a verba que deixei foi insuficiente e agora, mais recentemente, neste levar a cuia à mão para terminar estas obras que estão aí, né, incluindo nesses 115 milhões, vamos receber 6 milhões e meio para o término. E todas as obras que estão aí, gente. Não havia verba suficiente. Foi muito equivocado os estudos iniciais. Não é? Então, temos que entender isso. Temos que, pelo menos, avaliar e repensar sobre o Reúne. Aplicado. E, depois de 5 anos, como que a nova reitoria, que assumiu em 2010, teve que refazer esse itinerário para não deixar inacabado os espaços que foram priorizados, não é? Em relação às ações afirmativas, com certeza, eu não sei agora o nome do estudante que falou, não foi um professor, me perdoe por não saber o seu nome, mas é verdade. Foi um pacotão o Reúne, foi um pacotão com vários encaminhamentos. Das ações afirmativas, até então só foi possível pensar em relação à ampliação de bolsas para a manutenção dos estudantes que chegaram através das cotas. E agora, mais recentemente, de 2010 para cá, com a implementação e ampliação de bolsas PIBIC, bolsas PIBID, bolsas do PLI, bolsas do Sem Fronteiras, ou seja, também são projetos mais recentes, no qual nossos estudantes estão sendo incluídos através do MEC. Então, o MEC, com certeza, reserva de vaga. Ou seja, este pacotão, ele tem ainda muito a ser refletido, pensado, discutido, mas com seriedade dentro da universidade. Se nós, naquele momento, 32 escolas com diretores que levaram para o Conselho Universitário a sua aprovação do Reúne, não é? Então, temos que termos clareza agora de que é o momento da revisão. E é por isso que nós estamos priorizando justamente e no Estatuto vários itens que mantém uma burocratização desnecessária dentro da universidade para que ela avance. Não é? A mesma coisa pensamos em relação ao plano diretor. Ora, se nós consolidamos vários desses edifícios e que precisam ser acabados, temos que rever até que ponto vamos expandir ou se vamos realmente pensar se é o momento de expandir ou se é o momento de refletirmos no que já temos. Tá? Em relação ao plano de desenvolvimento institucional, que temos que
reavaliar se é possível no momento de crise em que o Brasil vive, né? Sabemos que algumas já estão no plano e já há verbas, mas aquelas que não têm verba, nós temos que refletir para não sermos acusados de irresponsabilidade no futuro. E para concluir, tudo isto, né, claro, resulta na questão do BI. O BI, naquele momento, foi pensado como uma nova arquitetura curricular, mas também foi pensado em relação a cobrir o número de vagas que o MEC exigia. Né? A relação 18:1, 18 estudantes para um professor em sala de aula. Então, dos bacharéis. Bacharelado. Obrigada. Eu conversei agora com a professora Cláudia e a gente sugere que no próximo último debate que as 4 chapas se reúnam com o sindicato e com a comissão eleitoral para rever o formato. Não fazer o que é humanamente impossível, mas quer dizer, responder todas elas, né? Mas pensar também que nosso material, nosso programa está disponibilizado no nosso site, quem quer conhecer melhor as nossas propostas. Eu começaria pela pergunta do professor Tomazoni, né, que questiona o sentido da palavra autonomia. E para nós, absolutamente não é uma palavra qualquer. Obviamente concordo com o professor Tomazoni, que são múltiplas e, digamos assim, as possibilidades de compreensão do termo. Mas eu gostaria aqui de me deter muito rapidamente em 2 pontos. A questão dos nossos cursos de pós-graduação, que legitimamente a Associação dos Estudantes de Pós-Graduação se colocou aqui, ainda é muito pouco reconhecida essa representação e, de fato, ela precisa ser reconhecida, né? E a questão das obras, né? Então, hoje, muito se falou aqui, essa é uma reflexão que eu considero particularmente importante, porque ela ao ensino. A transparência, eu acho que a transparência ela precisa ser exercida de forma cidadã por todos nós, né? Individual e coletivamente, né? Então, acho que é interessante a gente consultar a última avaliação trienal da CAPES 2013 para todas as áreas, né? E verificar como os nossos representantes de área, oriundos da Universidade Federal da Bahia, se colocam nas fichas de avaliação e assinam essas fichas de avaliação. Esse é um exercício cidadão muito importante para a gente conhecer a coerência entre o que se fala e o que se faz, né? E para ilustrar a perda de autonomia da nossa universidade. A gente está falando de professores que foram para lá representar
a instituição e a área, né? Então é curioso que a gente ouça muito falar da qualidade, né, e que a gente precisa ultrapassar uma lógica quantitativa e perceber que nas fichas de avaliação há um problema muito sério que coloca em xeque justamente essa ideia de autonomia, no sentido de que nós não vamos para lá defender a nossa área ou defender critérios, defender politicamente, né, estrategicamente, né, critérios de avaliação mais qualitativos. É uma lógica uniformizadora, centralizadora, que submete inclusive nossos colegas. E nós temos dito que a Universidade Federal da Bahia precisa se posicionar enquanto instituição que norteie, através de princípios, a atuação dos seus representantes ser de fato protagonismo, né? Então, se fala muito de qualidade, mas nas fichas de avaliação, infelizmente, tudo é igual a tudo. A Universidade Federal do Piauí tem que ser igual à Universidade Federal da Bahia, a área de artes tem que ser igual, e é impressionante essa lógica uniformizadora que prioriza os números. Eu convido a consultarem os relatórios de suas áreas e conhecer os seus representantes de área que participaram da última avaliação. Em relação às obras, e aí já muito rapidamente, né, também me parece que é uma lógica quantitativa preponderante quando a gente argumenta em termos de metros quadrados construídos. Nós estamos muito interessados, né, de não só discutir investimento, mas também discutir participativamente a elaboração dos nossos espaços de atuação. Essa produção do espaço da UFBA, ela precisa ser incorporada de modo participativo nas nossas instâncias de participação, que são conselhos, colegiados, etc. Eu só queria dar um último exemplo, e isso dá um outro sentido, né? Não argumentaria mais em obras, mas ao entorno das obras. Nós estamos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, não se pode desenhar prédios sem desenhar o entorno, não se pode simplesmente colocar caixinhas na universidade como se a lógica fosse, ali tem espaço, cabe mais uma caixinha, né? E isso dá trabalho, gente, isso requer organização, isso requer participação cotidiana, não só na fiscalização das obras, na execução das obras, mas sobretudo reivindicar participação na elaboração desses projetos, que não podem ser similares. Quem viaja ao Brasil e conhece outros campos de universidades federais, é impressionante a lógica uniformizante arquitetônica sem relação com o entorno. Então, é esse o sentido da autonomia tomazônica que a gente defende. Isso tem implicações em tudo, né? Então, eu fico por aqui, né, e acho que esses temas eles estão mais e melhor destrinchados no nosso programa de gestão. Eu queria então continuar essa fala dele, professor Ângelo, entrando justamente na questão da participação e das ideias de orçamento participativo e de mecanismos de participação de toda a comunidade. Consideramos como fundamental para toda uma gestão da universidade que essa participação se dê efetivamente. E essa participação só se dará efetivamente quando existir uma intenção e instrumentos apropriados para que isso possa acontecer. Digo isso terminou sendo colocado de lado e simplesmente começou a se distribuir as caixinhas que você requeria, sem dar continuidade e, mais do que tudo, sem um processo de avaliação daquilo que estava proposto, daquilo que estava em execução e daquilo que teria que ser a universidade que nós queremos. Nessa linha, é importante ver, e aí eu retomo a questão trazida pelo professor Vasconcelos, sobre a expansão da universidade. Quer dizer, nós temos um setor de projeto que não dá conta de atender as demandas que nós temos para dentro da universidade
e estamos com esse setor de projeto cuidando da implantação de outras universidades que somos tutoras. Isso é impossível continuar, porque a consequência disso é a piora nas condições de trabalho. Que é aquilo que todos estão defendendo aqui, que é consolidar essa expansão. Não podemos continuar com essa expansão em cima do trabalho dos servidores da universidade. Essa expansão demanda que é fundamental, importante que se diga, demanda uma ação contundente junto ao governo federal, junto a parlamentares, junto ao Congresso Nacional, para que a gente possa garantir verbas para isso. Nesse sentido, é fundamental que a universidade se manifeste de forma contundente e aí indiretamente começa o mês. Garantir, tanto no plano como no PL dos royalties para a educação, que nós não tiremos a palavra pública, ou seja, precisamos dos investimentos públicos para a educação pública. É a única forma que nós temos de efetivamente avançar com a consolidação dessa expansão necessária e que precisa ser ampliada. Continuando ainda na linha do questionado pela professora Sara, o que nós defendemos de forma muito contundente é que a universidade tenha a possibilidade de se relacionar com as outras instituições do Estado, de tal forma a efetivamente se constituir numa rede que se debruce sobre os problemas de ciência, de tecnologia, de saúde, de educação no nosso Estado. Isso é básico e fundamental, porque nós não acreditamos que uma universidade sozinha possa fazer isso. Temos que investir nos nossos programas de pesquisa, nos nossos programas de pós-graduação, na reflexão sobre o ensino de graduação em todas as nossas universidades, que todas elas estão vivendo o mesmo drama. E por colocar claramente a história de como o Reúne foi aprovado na universidade, que é, na verdade, a marca que tem que ser superada de um passado que é um legado de intriga dentro da universidade. Lembrem os senhores que estavam aqui no fatídico 2007-2008, que a decisão final do Reúne foi tomada a partir do envio pela administração central de uma folha com um pedido para que cada congregação respondesse aderir ou não aderir ao Reúne, sim ou não. Primeiro, se constituindo num desrespeito ao papel da liderança ocupada pelo diretor e pela diretora. Segundo, confundindo completamente o papel dos conselhos superiores. Os conselhos superiores não se constituem num lugar de votação, sim ou não. Os conselhos superiores têm que se constituir universidade. Naquele momento, é claro que a faculdade estará dentro, é claro que medicina estará, é claro que teatro estará e claro que belas artes estará. Por quê? Porque as consequências daquele programa afetam e exigem uma ação harmônica de toda a universidade. E isso estamos vendo hoje com algo que tem que ser combatido com todas as forças da administração central, que é um preconceito contra os alunos do bacharelado disciplinar. Então, esta experiência que está em execução na Bahia, alguns outros todos os nossos currículos de graduação precisam ser avaliados, seja para
dialogar com esta nova forma, seja para se repensar o próprio currículo das áreas profissionais, que há muitos anos, os que militam nessa área sabem, são currículos que estão demandando uma reflexão mais profunda. E aí, como consequência, e ligado com isso, a ideia de que nós precisamos de sistemas de informação que sejam efetivamente reflexo do movimento da universidade. Então, a iniciativa, ontem a discussão, ao que eles vale para cursos de pós-graduação que nós temos na universidade, com dificuldade de se relacionar com o sistema de registrar os dados, vale, pelo que eu sei, com a faculdade de medicina, que também trabalha com uma outra estrutura curricular. Nesse sentido, para nós é fundamental que esses processos democráticos, e aí eu encerro na linha do que o professor Ângelo começou, de que a autonomia e a democratização interna na universidade não se dá a partir de discurso, mas tem que se dar a partir de práticas concretas, os mecanismos de informação e comunicação da universidade, mecanismos esses que atuem de forma permanente para que a universidade se conheça, mas também, ao mesmo tempo, atuem de forma permanente para que a universidade, com a sociedade a qual ela pertence, dialogue de forma muito intensa. Bom, é só fazer uma pequena correção a respeito de uma das falas aqui. Não é que os reitoráveis não podem fazer essa terceira etapa de perguntas e respostas, não. Na verdade, a comissão consultou todos, a partir inclusive da a ver essa última etapa, dado o cansaço e o horário para esse debate, o esvaziamento, enfim. E aí, então, a partir dessa provocação à comissão, então, nós consultamos todos os candidatos e, por consenso, eles reivindicam que o debate termine agora com as considerações finais deles, né? E, enfim, é claro, nós sempre fazemos